Assim diz a palavra de Deus. Então Jesus, no poder do Espírito, regressou para a Galiléia, e a sua fama correu por toda a circunvizinhança. E ensinava nas sinagogas, sendo glorificado por todos. Indo para Nazaré, onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Então lhe deram o livro do profeta Isaías, e abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Tendo fechado o livro, devolveu ao assistente e sentou-se. E todos na sinagoga tinham os olhos fitos nele. Então passou Jesus a dizer-lhes: Hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. Todos lhe davam testemunho e se maravilhavam das palavras de graça que lhe saíam dos lábios, e perguntavam: Não é este o filho de José? Disse-lhes Jesus: Sem dúvida citar-me-eis este provérbio: Médico, cura-te a ti mesmo. Tudo o que ouvimos ter se dado em Cafarnaum, faze também aqui na tua terra. E prosseguiu: De fato vos afirmo que nenhum profeta é bem recebido na sua própria terra. Na verdade vos digo que muitas viúvas havia em Israel no tempo de Elias, quando o céu se fechou por 3 anos e 6 meses, reinando grande fome em toda a terra. E a nenhuma delas foi Elias enviado, senão a uma viúva de Sarepta de Sidom. Havia também muitos leprosos em Israel nos dias do profeta Eliseu, e nenhum deles foi purificado, senão Naamã, o Ciro. Todos na sinagoga, ouvindo essas coisas, se encheram de ira, e levantando-se, expulsaram-no da cidade e o levaram até o cimo do monte sobre o qual estava edificada, para de lá o precipitarem abaixo. Jesus, porém, passando por entre eles, retirou-se. Vamos orar? Senhor, o Senhor é o ungido de Deus, e o Senhor disse que todo aquele que crê no Senhor também está ungido. Então que nessa noite o Senhor dê vista aos cegos, liberta os cativos, cura os oprimidos, faz aquilo que o Senhor quer fazer para a tua glória, por meio da sua santa palavra, em nome de Jesus, amém. Muito provavelmente você não conhece um jovem chamado Lucas Lepri. Alguém conhece? Você deveria. Lucas Lepri, ele é o atleta uberlandense mais famoso e mais bem sucedido da história de Uberlândia. Ele foi campeão mundial de jiu-jitsu 6 vezes. Eu lembro que eu treinava com o Lucas Lepri, e ele era faixa branca, eu já faixa azul. Isso significa uma grande diferença. E ele na faixa branca já era muito difícil lutar com aquele menino. Daí eu saí de Uberlândia, os irmãos que me conhecem sabem, eu fui para o campo missionário. Em 2007 eu recebi a notícia: Lucas Lepri foi campeão mundial a primeira vez. E daí eu, meio com o coração incrédulo, pensei assim: aquele menininho campeão mundial, eu acho que se eu ainda lutar com ele, eu ainda ganho dele como antigamente. Um certo descrédito, porque ele é de Uberlândia como eu, treinava ali como eu. Jesus é mais ou menos assim, a sua história de hoje. Jesus, ele é conhecido, querido em Cafarnaum, mas ele é desconfiado e rejeitado em Nazaré, na sua terra. Aqui o contexto, meus irmãos, vocês vão ver que Jesus, ele começou o seu ministério. Vocês que estão acompanhando as pregações sequenciais em Lucas, sabem que Jesus, ele venceu o diabo na tentação do deserto. E agora Jesus, ungido pelo Espírito Santo no seu batismo, lembra pregações um pouquinho anteriores? Jesus agora começa o seu ministério, e ele começa o seu ministério em Cafarnaum, cumprindo as profecias.
O profeta Isaías tinha dito que o povo que jazia em trevas viu grande luz, o povo que estava na região da sombra da morte resplandeceu-lhes a luz. Cafarnaum era da Galileia, Galileia dos gentios, e Jesus agora resolve voltar para a sua terra, aonde ele fora criado, em Nazaré, aonde ele cresceu. E essa noite, meus irmãos, nós vamos ver por esse texto, ao Jesus voltar para a sua terra e acontecer isso que nós lemos aqui, nós vamos ver que Jesus é o cumprimento das Escrituras e que ele liberta e salva todo aquele que nele crê. Esse texto resumidamente nos diz que Jesus é o cumprimento total das Escrituras e ele liberta, ele salva, ele cura todo aquele que nele crê. Meus irmãos, o nosso tema de hoje é o pregador excelente. Nós vamos ver aqui agora, a partir de hoje, quando o ministério de Jesus começa a ser mostrado no Evangelho de Lucas, que o principal trabalho de Jesus foi pregar a palavra. Vai dizer, inclusive no capítulo 4, versículo 32, que as pessoas ficavam maravilhadas da doutrina de Jesus, porque a palavra de Jesus era com autoridade. As pessoas ouviram Jesus, elas ficavam maravilhadas com o ensinamento, com a pregação. Por isso eu dei o tema do pregador excelente. Aquele menino carpinteiro se tornou agora um pregador famoso. No versículo 14 vai dizer que ele ficou famoso e a fama dele correu por toda a circunvizinhança. Jesus ficou famoso por causa daquilo que ele falava, com toda a autoridade pregava a palavra de Deus, e por causa daquilo que ele fazia. Aquele menino carpinteiro, de uma pequena vila, se tornou famoso, o pregador excelente. Foi o maior pregador que esse mundo já viu, meus irmãos. Quando nós vemos os evangelhos, nós vemos como Jesus pregava. Jesus era duro quando precisava ser duro. Certa vez Jesus disse assim em Marcos capítulo 1, versículo 15: o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no evangelho. Jesus sempre chamava e ensinou os apóstolos a fazer a mesma coisa, a chamar as pessoas ao arrependimento. A mensagem de Jesus era dura, sim. E Jesus falava para as pessoas: creem no evangelho. Ao falar para crer no evangelho, ele estava apontando para ele mesmo. Ele falava para as pessoas crerem nele, o pregador excelente. E aqui agora Jesus está pregando numa sinagoga. Deixa eu explicar para vocês como que funcionava. Na velha aliança tinha o templo em Jerusalém, mas em toda a cidade que não era Jerusalém, onde tinha pelo menos 10 famílias judias, eles formavam uma sinagoga. E essa sinagoga era um local onde os judeus se reuniam para ler a lei, para ler a palavra, e alguém explicava, e ali eles faziam as suas orações. Tanto que a igreja primitiva, ela começou a se reunir baseado também como os judeus se reuniam na sinagoga. E diz, meus irmãos, que Jesus era um tão excelente pregador. Versículo 15 fala que ele ensinava nas sinagogas, que ele era inclusive glorificado por todos. Sabe aquele pregador famoso? Imagina aquela sinagoga aquele dia. A Bíblia não fala, mas eu imagino que talvez ela podia estar lotada, porque um pregador famoso estaria ali naquele dia, o Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, era um sábado, e Jesus, como um bom judeu, ele estava visitando a sua família, mas ele, como um bom judeu, cumpria as suas obrigações religiosas. Então ele foi para a sinagoga para se juntar com os judeus, para fazer o que um judeu tinha que fazer. Assim como nós crentes hoje, nós estamos aqui hoje para fazer o que um cristão tem que fazer: cultuar a Deus, ouvir a palavra de Deus, não mais no sábado, no domingo do Senhor, no dia da ressurreição. Meus irmãos, e como eram as pregações de Jesus? Eu estava achando interessante aqui que no versículo 16 vai dizer que ao chegar na sinagoga, como era o costume, eles levantavam-se para ler a Escritura. Eu estava até pensando, mostrando até a reverência pela Escritura, né?
Estava até pensando se a gente deveria instaurar isso na nossa igreja, que algumas igrejas eu vejo isso, né? Toda vez que vai ler a Escritura, a igreja se levanta. Era assim nas sinagogas, mostrando a reverência à palavra de Deus. E meus irmãos, perceba que como eram as pregações de Jesus. Assim como Jesus vence Satanás por meio da Escritura, nós vemos que Jesus vence Satanás dizendo: está escrito, dito está. Jesus ele prega, meus irmãos, usando a Escritura. Naquela época era comum, a Bíblia não era como nós temos hoje, toda marcadinha, era aqueles rolos. E diz que o assistente da sinagoga entrega o rolo para Jesus. Jesus abre o rolo do Velho Testamento. E aqui o texto que Jesus lê, o versículo 18 e 19. Jesus lê o que nós temos hoje marcado como profeta Isaías, capítulo 61, versículo 1 e 2. Perceba, meus irmãos, que Jesus ele fez uma espécie de pregação expositiva. Da maneira que nós fazemos. Jesus lê o texto e Jesus explica o texto. E Jesus faz aquilo que nós devemos fazer em toda pregação. Jesus aponta para Ele mesmo. Quando nós estudamos pregação, uma boa pregação nós precisamos ler o texto, nós precisamos explicar o texto e nós precisamos apontar para Jesus no texto. E Jesus, meus irmãos, faz tudo isso. Só que no versículo 21, ele faz algo muito curioso. Nas minhas palavras, Jesus fala assim: isso que vocês estão lendo, sou eu. Olha que interessante. Eu aqui como pregador, o meu trabalho essa noite é apontar para Jesus. Jesus como pregador, naquele dia, no culto na sinagoga, ele fala: vocês escutaram? Sou eu. Imagina, meus irmãos, Jesus aponta para Ele mesmo, nos mostrando que Jesus é o cumprimento de todas as promessas e de todas as profecias do Velho Testamento, meus irmãos. Todas as sombras do Velho Testamento, tudo aquilo que os profetas diziam sobre o Messias, Jesus é o cumprimento das Escrituras. Por isso não aceite aquelas pregações que falam assim que o melhor de Deus para a sua vida está por vir. O melhor de Deus, o Salvador, o Messias já veio. Tudo era sombra. Em Colossenses, no capítulo 2, no versículo 16 e 17, diz o seguinte: ninguém, pois, vos julgue por causa de comida e bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados, porque tudo isto tem sido sombra das coisas que haviam de vir, porém o corpo é de Cristo. O apóstolo Paulo em Colossenses fala que tudo no Velho Testamento, os sábados, as festas, as comidas, tudo era sombra de que quando Jesus viesse, Ele seria a realidade. Então, meus irmãos, Jesus é o cumprimento de todas as promessas e profecias do Velho Testamento. Versículo 22, a parte A, fala que eles ficaram maravilhados. Eles davam testemunho e ficaram maravilhados com as palavras de graça que o Senhor Jesus dizia. Perceba algo interessante aqui agora na pregação de Jesus. Ele lê a Escritura, ele explica a Escritura, mas a pregação de Jesus é cheia de graça. A pregação de Jesus e a nossa pregação como pregadores hoje do Evangelho, ela deve conter graça aos pecadores. Mas eu quero caminhar com vocês e mostrar quais as palavras de graça Jesus expressa no texto que ele leu de Isaías 61. Vai dizer no versículo 18 que ele é o ungido do Senhor. Como eu falei, ele recebeu o batismo, a unção do Espírito Santo. E dizer que ele é ungido do Senhor significa que ele é o Messias. Ele é aquilo que as pessoas esperavam encontrar na sinagoga, que um judeu ia ao sábado na sinagoga para encontrar o descanso, para cultuar a Deus.
Então Jesus é o sábado, Jesus é o descanso que eles esperavam. Vai dizer ainda no versículo 18 que ele veio para evangelizar os pobres. Aqui é uma controvérsia, se esses pobres seriam pobres financeiramente ou seriam pobres espiritualmente. No capítulo 6 de Lucas, no versículo 20, diz o seguinte: então, olhando para os seus discípulos, disse-lhes: bem-aventurados vós os pobres, porque vosso é o reino de Deus. Meus irmãos, o Evangelho não é só para os pobres. O Evangelho era para todo que reconhece a sua pobreza espiritual e a sua necessidade de um Salvador. Então os pobres, que bem-aventurados eles são aqueles que reconhecem a sua pobreza espiritual, aqueles que reconhecem os seus pecados e que reconhecem que precisam de um Salvador. Ainda vai dizer que Jesus veio para libertar os cativos e os oprimidos, no versículo 18, citando o profeta Isaías. Alguns vão usar essas palavras de Jesus para dizer que Jesus, ao evangelizar os pobres, ao libertar cativos e oprimidos, que a missão de Jesus foi meio uma missão revolucionária, de libertar os pobres financeiramente. Nada disso. Jesus nunca promoveu uma revolução para a libertação de escravos. A libertação que Jesus fala que ele foi ungido para trazer é a libertação espiritual, é a libertação ao pecado. Porque, meus irmãos, a Bíblia nos mostra, nós estudamos essa semana na casa de um irmão, Tito, capítulo 3, versículo 3, fala que aquele homem, aquela pessoa, a mulher sem Cristo, é escravos de qualquer paixão mundana. Alguém sem Jesus, alguém que ainda não foi liberto por Jesus, é escravo das suas próprias paixões, é escravo do seu próprio pecado. E isso ocasiona uma outra escravidão, escravo do diabo. As pessoas sem Cristo, às vezes, elas acham que são livres, porque faz o que quer. Mas a liberdade é justamente o contrário. A liberdade que Cristo nos dá é a liberdade de conseguir e poder obedecer a Deus. Então, se tem algo na sua vida, meu irmão, que você sabe que é contrário à palavra de Deus, se tem algo na sua vida que você sabe que atrapalha a sua vida espiritual, se tem algo na sua vida que você sabe que atrapalha a sua família, atrapalha a sua comunhão com a igreja, e você não consegue deixar isso, você é escravo desse pecado. Você precisa de Cristo te libertar essa noite. Se tem algum vício, se tem alguma coisa errada, se tem alguma coisa que você sabe que te atrapalha a crescer espiritualmente e não consegue deixar, algum pecado, algum vício, alguma coisa, você precisa da libertação de Cristo essa noite. E a boa notícia, que aqui Jesus está falando, e que Jesus disse em outros textos, que Jesus é o libertador. No Evangelho de João, no capítulo 8, Jesus conversando com alguns fariseus, com alguns religiosos, e Jesus vira para eles e fala em João 8,32: se conhecereis a verdade vos libertará. E daí eles acham estranhos, eles falam assim: mas nós nunca fomos escravos de ninguém, nós somos filhos de Abraão. Daí Jesus vira para eles e fala em João 8,36: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Perceba que alguém pode conhecer a palavra de Deus, alguém pode estar dentro de uma sinagoga ou de uma igreja e ainda ser escravo dos seus próprios pecados, precisando da libertação de Jesus. Então veja, meus irmãos, que a missão de Jesus foi uma missão também de libertação, de libertar escravos, de libertar eu e você do nosso pecado e das mãos do diabo. Talvez o texto que eu mais gosto da Escritura, que tem mais a ver com a minha história, é Colossenses 1,13, que diz que Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Quando eu olho Colossenses 1,13 e vejo que Ele nos libertou, eu vejo a minha história de escravo das trevas a transportado para o reino de Jesus Cristo.
Jesus veio, meus irmãos, então pôr em liberdade os oprimidos. Ele veio libertar as pessoas da opressão dos demônios, porque os demônios oprimem as pessoas. E quando você começa a pecar, achando que a hora que você quer você para, cuidado para não se tornar escravo daquilo que você não consegue deixar sozinho. Meus irmãos, vai dizer também que Jesus, ungido, veio dar vista aos cegos. Aqui nós vemos nos evangelhos que Jesus curou muitos cegos. Então aqui eu entendo que essa unção de Jesus que ele recebeu do Espírito é também para libertar cegos físicos, mas também cegos espirituais. Naquela época, meus irmãos, não era como hoje. Provavelmente tinha muito mais pessoas com problemas de visão do que hoje. Naquela época não tinha cirurgia de catarata, não tinha laser para glaucoma, não tinha controle de diabetes, transplante de córnea. Então, esses cegos, sim, são cegos espirituais e físicos também. A gente vê Jesus dando vista a muitos homens, mostrando o seu poder, a sua autoridade contra qualquer doença, mostrando que através das suas curas ele estava implantando o reino de Deus, mostrando que na eternidade, na ressurreição, não tem doença. Tanto que no capítulo 4, no versículo 40, vai dizer que Jesus, ele curava todo tipo de enfermidade, impondo as mãos sobre os enfermos. Mas, meus irmãos, a cegueira também deste mundo, que esse mundo precisa de libertação, é da cegueira espiritual. Talvez essa é a principal. Talvez a cegueira física, os médicos ainda podem dar um jeito para você. Você pode fazer uma cirurgia de catarata, um transplante de córnea, e pode ter jeito para você. Mas a sua cegueira espiritual desse mundo, só o Senhor Jesus Cristo pode dar vista aos cegos. Porque a Bíblia diz em 2 Coríntios 4:4 que o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos. Por isso eles não conseguem ver o Evangelho, eles não conseguem crer no Evangelho, a não ser que Jesus Cristo tire as escamas dos olhos. Meus irmãos, ainda no versículo 19 diz que Jesus veio também para apregoar o ano aceitável do Senhor. Esse ano aceitável do Senhor é uma referência de Levítico capítulo 25. Deixa eu explicar para vocês. O povo de Israel, eles viviam 7 anos de 7, daí dá 49 anos. E o 50º ano era chamado o ano do jubileu, conhecido também como o ano aceitável do Senhor. E no ano do jubileu, os escravos eram libertos, as terras que tinham sido barganhadas, elas eram devolvidas, as dívidas eram canceladas. Então no 50º ano, era o ano do recomeço, era o ano de perdão de dívidas, era o ano de escravos libertos, era o ano de terras devolvidas, era o ano do recomeço. E Jesus ele fala o quê? Eu vim para pregoar o ano aceitável do Senhor, nos mostrando que Jesus veio para trazer um novo tempo naquele que nele crê. Jesus veio para libertar espiritualmente, para dar paz com Deus e dar um novo recomeço para aqueles que nele creram. Porque quem crê, meus irmãos, entrega a sua vida para o Senhor Jesus. Acontece aquilo que Paulo disse em 2 Coríntios 5,17: aquele que está em Cristo é nova criatura, as coisas velhas já passaram e eis que fizeram novas. Então veja, meus irmãos, esse é o ministério de Jesus. Quando eu vejo o ministério de Jesus e olho a obra dele na minha vida, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, aconteceu comigo pela graça dele. Eu era cego, ele me deu vista. Eu era escravo, ele me libertou. Eu era inimigo de Deus, ele me pacificou com Deus. Eu era alheio à igreja, ele me colocou dentro da igreja. Foi assim com você? Conte para nós na semana que vem, no dia 30.
Conte o seu testemunho no culto de ação de graça, como Cristo te alcançou. Nós queremos ouvir para glorificá-lo e para sermos estimulados que Cristo continua libertando cativos, dando vista aos cegos. Queremos ouvir o seu testemunho na semana que vem. Meus irmãos, as pessoas estão maravilhadas com o ensinamento de Jesus. Alguém lê em voz alta? Pode ser Edson, por favor, versículo 22. As pessoas estão maravilhadas com Jesus. Como eu falei, porque o pregador é excelente, cumprindo um dos seus ofícios de profeta. Jesus, ele tem 3 ofícios que ele veio cumprir. Ele é o nosso rei verdadeiro, ele é o nosso sumo sacerdote, mas ele é o verdadeiro e o grande profeta. Então as pessoas estão maravilhadas ao ouvir Jesus. O evangelista Mateus, ele conta mais detalhes desse momento. Em Mateus 13,54 diz que as pessoas perguntam assim: de onde vem essa sabedoria? As pessoas estão maravilhadas com Jesus. Mas perceba que no final do versículo que o irmão leu, começa a um questionamento. Mas espera aí, esse não é o filho do José? Como eu falei, Marcos ele conta mais detalhes. Mateus 13,55 diz assim, que eles perguntam: não é este o filho do carpinteiro? Não se chama sua mãe Maria e seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Perceba, meus irmãos, agora começa uma dúvida, assim como eu tive do Lucas Lepre. Esse menininho aí não apanhava de mim no jiu-jitsu? Ele é agora o campeão mundial? Perceba, meus irmãos, que esse texto é importante, essa afirmação, mostrando a humanidade real de Cristo. Jesus tinha sim uma família, Jesus tinha sim irmãos, Maria teve outros filhos. Mas perceba, meus irmãos, que aqui o Messias prometido não se encaixava nas expectativas deles. Porque um filho de um carpinteiro, criado aqui com a gente, se fosse um brasileiro, né? Jogava bola aqui com a gente. É esse o Salvador? Começa a ter uma dúvida, meus irmãos, e perceba que a dúvida não é falta de informação, porque eles estavam ouvindo a pregação do profeta Isaías, mas a dúvida revela o coração deles endurecidos. Jesus era muito familiar para eles, e a familiaridade, junto com os anseios errados, levam eles à incredulidade. Porque Jesus, como um filho de um carpinteiro, não era aquilo que eles esperavam para ser tudo o que dizia que o Messias seria. Mas nós sabemos que Jesus é tudo aquilo que dizia que o Messias seria. Mateus vai dizer, inclusive, meus irmãos, no capítulo 13, versículo 58, que Jesus não fez muitos milagres ali por causa da incredulidade deles. Jesus fez muitos milagres em Cafarnaum, na terra dos gentios, mas vem agora para a sua própria terra e diz que por causa da incredulidade deles, porque eles ansiavam por um outro tipo de Messias, Jesus não pôde fazer muitas coisas ali. Os anseios deles, meus irmãos, eram parecidos com os anseios de hoje das pessoas. O coração do homem não mudou, porque eles perguntavam assim no seu coração, assim como hoje as pessoas ao procurar uma igreja: será que esse Messias vai melhorar a minha vida? Será que ele tem poder mesmo para nos libertar do Império Romano? Não é possível que o filho do carpinteiro que nós conhecemos aqui, crescido na nossa vila, pode fazer isso que a Bíblia fala que ele poderia fazer. Meus irmãos, muitas igrejas hoje pregam um falso evangelho, prometendo um Jesus que a Bíblia não promete.
prometendo uma vida melhor para as pessoas. Calma que eu vou explicar. É óbvio que a nossa vida melhora quando a gente encontra o Salvador e começa a obedecer Ele. Mas o problema é que quando o nosso anseio do nosso coração é ter aquilo que Jesus pode proporcionar, mas não tê-lo como o tesouro do nosso coração. E quando uma igreja prega aquilo que Jesus pode proporcionar e não prega aquilo que Ele é, essa igreja está pregando um falso evangelho. Às vezes talvez você vem para cá e você sai frustrado, já me falaram isso. Porque às vezes o que é pregado aqui não está de acordo com o anseio que o seu coração anseia. Mas o que é pregado aqui, se for bíblico, se for escritura lida e explicada, é aquilo que Deus tem para te dizer. Na quarta igreja, nós não prometemos uma vida melhor, mas nós prometemos aquilo que nós lemos em Salmo 63:3: a tua graça é melhor do que a vida. Nós prometemos Cristo, porque Cristo é melhor do que a vida. Nós prometemos aquilo que o apóstolo Paulo disse em Filipenses 1:21: porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Nós prometemos algo superior para as pessoas. Nós prometemos Jesus. E Jesus ali não era o anseio dos corações deles. Eles ansiavam por milagres. Eles ansiavam por um libertador, um Messias, que não fosse aquele simples filho do carpinteiro. Eles esperavam alguém pomposo. Mas Jesus frustra os desejos do coração daqueles homens. Jesus percebe as dúvidas e fala que não recebe a honra correta que ele deveria receber, no versículo 23 e 24. Jesus percebe as dúvidas, tanto que na dúvida deles eles falam: nós temos ouvido o que você fez em Cafarnaum, faz aqui também. Tipo assim, prova para nós, mostra aqui para nós, faz aqui também. Jesus até cita um provérbio, tipo assim: o médico cura outras pessoas, então cura você também. Perceba aqui, meus irmãos, eles fazendo aquilo que o diabo tentou Jesus tentar, tentando a Deus, tentando Jesus no seu próprio coração. Prova para mim que você é Deus. Mas, meus irmãos, quando nós não cremos nas palavras de Jesus, nós desonramos a Ele e começamos a duvidar dele, do seu poder no nosso coração. E Jesus agora, para responder ele usa dois exemplos bíblicos do Velho Testamento, de incredulidade e de fé. Do versículo 25 a 27, nesses exemplos bíblicos, Jesus usa um exemplo de Elias. Talvez você vai lembrar em 1 Reis 17, onde Elias foi usado para abençoar uma viúva. Lembra? E daí depois Jesus usa o exemplo do profeta Eliseu, onde ele é usado em 2 Reis capítulo 5 para curar um homem de lepra, para curar Naamã. Sabe por que Jesus usa esse exemplo, esses dois exemplos? Porque ambos foram curados sendo gentios. E Jesus ainda fala: olha, tinha muitas outras viúvas em Jerusalém, tinha muitos outros doentes em Jerusalém, mas 2 gentios que não faziam parte do povo de Deus creram. E vocês que eram familiares aos mandamentos, vocês que eram familiares dos profetas, que conheciam a lei, não creram. Então os gentios são abençoados porque creem, e o povo de Deus, porque não crê, não recebe a bênção da presença de Jesus. Meus irmãos, aqui então a história se repete. Jesus agora diz que os de fora dão mais valor aos profetas, porque os de fora estavam crendo nas palavras dos profetas. Em Cafarnaum, que era a Galiléia dos gentios, Jesus foi bem recebido. E agora na sua própria terra, Jesus não está sendo bem recebido, porque não estavam crendo na sua palavra, porque o seu coração ansiava por outras coisas. E Jesus tinha algo melhor para dar para eles. Jesus tinha Ele mesmo para oferecer para eles.
Meus irmãos, deixa eu contextualizar com a gente aqui, para vocês verem a seriedade do que Jesus está ensinando para nós. Deixa eu contextualizar. Sabe aquele seu tio beberrão? Sabe aquele seu filho que talvez mundano, promíscuo? Se ele crer em Jesus, ele é perdoado por Jesus. O ano do jubileu chegou para ele. Ao passo você que está familiarizado com a Bíblia, que está aqui todo domingo, se você não crer, se você vem aqui só como um religioso para cumprir uma tabela religiosa, se você não crer, não entrega a sua vida para o Salvador, aqueles gentios, aqueles promíscuos do lado de fora serão salvos e perdoados, ao passo que eu e você, se não crermos, seremos condenados. Vocês estão entendendo a seriedade que Jesus está ensinando? Eles não estavam sendo abençoados pela presença de Jesus ali. Meus irmãos, Jesus não está preocupado em agradar os homens. Ao dizer que os gentios, de alguma maneira, eram melhores do que eles, ao dizer que a Galiléia dos gentios, ao dizer que os gentios do Velho Testamento foram melhores de alguma maneira porque creram, a palavra de Deus ofende aqueles homens. E a palavra de Deus revela aquilo que está no coração daqueles homens. Hebreus capítulo 4, versículo 12 diz que a palavra de Deus faz isso. Hebreus 4,12 diz o seguinte: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, é mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. A palavra de Deus ali, na boca de Jesus, corta o coração daqueles homens e revela aquilo que está no coração daqueles homens. E o que está no coração daqueles homens? Ira, ódio e vontade de matar, mesmo dentro de uma sinagoga, mesmo dentro de uma igreja. O meu coração pode estar cheio de ira e raiva e vontade de matar. Daí, meus irmãos, impulsionado pelo coração deles, porque o coração nosso funciona como uma mola propulsora. Impulsionado pelo coração deles, eles expulsam Jesus da cidade. Ou seja, quando nós não recebemos, quando nós não acolhemos Jesus no nosso coração e a sua palavra, nós de alguma maneira estamos expulsando Jesus da nossa vida. Quando nós não cremos e nos entregamos à palavra de Jesus, às palavras de graça de Jesus, nós estamos expulsando Ele da nossa vida, e eles tentam matar Jesus, porque não suportaram a verdade de Jesus. O expulsaram do culto, ao ponto de nunca mais querer ouvi-lo. O que a palavra de Deus revela no seu coração, meus irmãos? Desejo de ouvir mais? Ou nunca mais ouvir? Ou raiva do pregador? Já ficou aqui com raiva de mim? Isso é perigoso, porque se eu estou sendo bíblico, se eu estou expondo a Escritura, é Deus falando ao seu coração. Se eu não estou sendo bíblico, se eu estou inventando moda aqui, eu sou um falso profeta. Mas se eu estou pregando o Evangelho, pregando a palavra de Deus, você tem que se posicionar perante a palavra de Deus. Ou você crê, ou você não crê. E ao não crer, ao não acolher a palavra de Deus, você está dizendo como esses homens: saia da minha vida, tirando Jesus da cidade. A verdade te atrai ou a verdade te incomoda? Ao ouvir a verdade de Deus, ela é libertadora para você. Você quer conhecer mais a palavra de Deus, você quer participar mais dos cultos, você quer conhecer mais a Escritura, ou para você vir para cá é um custo, porque a adoração te incomoda, porque a palavra te incomoda. O que a palavra de Deus revela sobre o seu coração? Como ela corta o seu coração a cada domingo, a cada leitura bíblica? O que ela revela que está aí dentro?
Meus irmãos, a Bíblia vai dizer que nos últimos tempos muitos vão fugir da verdade de Deus. 2 Timóteo capítulo 4. Acompanhe comigo do versículo 1 a 4 para você ver. 2 Timóteo capítulo 4. Olha o que diz, versículo 1: Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos pela sua manifestação e pelo seu reino. Prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina. Porque haverá tempo que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, cercar-se-ão de mestres, segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceiro nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando as fábulas. Aqui nós vemos os homens com um excelente pregador. Aqui nós vemos o futuro que o apóstolo Paulo estava falando já para Timóteo, que haverá um tempo em que as pessoas não suportarão a sã doutrina, elas terão coceira nos ouvidos para ouvir aquilo que lhe agrada, porque a palavra de Deus corta o coração. E daí o que está acontecendo? Muitas igrejas têm entregado aquilo que as pessoas querem ouvir. Estão lotadas, mas corações vazios. Estão com muito barulho, com muito movimento, mas talvez, se Jesus chega ali e prega, eles mandam Jesus embora. O que acontece no versículo 30? Ainda não era tempo de Jesus morrer na mão dos pecadores. Ainda não era tempo de Jesus morrer na mão dos pecadores. Jesus se retira. E Jesus volta para onde? Semana que vem você vai ver que Jesus volta para Cafarnaum, aonde ele é bem recebido, aonde as pessoas creem na sua palavra, aonde ele faz muitas curas e milagres, porque creram nele. Meus irmãos, você que está aqui, jovem, homens, você quer pregar bem? Siga o exemplo de Jesus. Leia, explique as Escrituras. Use ilustrações como Jesus usou duas, Eliseu e Elias. Mas nunca deixe de falar com graça e falar a verdade. Não tenha medo da verdade libertadora da palavra de Deus. A boa notícia para nós hoje é que o ungido, ele continua libertando, ele continua curando, ele continua dando vista aos cegos, ele continua agindo poderosamente por meio do Evangelho. Então você quer que alguém seja liberto? Você quer que alguém que tenha as vendas dos olhos tiradas por Jesus? Pregue o Evangelho. Ele continua agindo por meio do Evangelho. Você já é crente, tem algum vício que você não consegue se libertar? Algum pecado? Algum amor a esse mundo? Jesus pode te libertar hoje. Se você crê, pedir socorro para Ele. Aquilo que você não consegue te libertar, aquele pecado que você está escravo dele, Ele pode te libertar hoje, se você crer na verdade libertadora dele. E se o seu anseio, meus irmãos, é outro além de Cristo, se Cristo não é suficiente que nós oferecemos para você, talvez aqui não é o seu lugar, porque aqui nós oferecemos Cristo, porque nós cremos que Ele é melhor do que a vida. Nós cremos que se o nosso viver é Cristo, o nosso morrer é lucro. Que infelizmente esses homens não creram e expulsaram Jesus. Eu quero te convidar a orar para esse libertador. Como eu falei, talvez alguma área na sua vida está presa, algum pecado, alguma coisa que você não consegue